E se eu lhe dissesse que todas as noites, enquanto dorme tranquilamente, um ladrão silencioso invade o seu corpo e rouba a sua força? Não os seus bens valiosos, nem o seu dinheiro, mas algo muito mais precioso, os seus músculos, a sua independência, o seu futuro. E a parte mais assustadora, provavelmente não faz ideia de que isso está a acontecer. A maioria das pessoas pensa que a perda muscular é apenas parte do envelhecimento. Sabes, um dia estás a levantar as compras como se fossem penas. No dia seguinte, estás a lutar para abrir um frasco de pickles. Mas e se isso não for um envelhecimento normal? E se for, na verdade, uma condição médica com um nome, uma condição que afeta metade das pessoas com mais de 80 anos e que está a acontecer agora mesmo, enquanto dormes? Sou a doutora Natalia Delgado e nos próximos minutos vou revelar os 3 alimentos humildes que estão no seu frigorífico neste momento e que podem ser as suas armas secretas contra esse ladrão de músculos. Não são suplementos caros nem dietas complicadas. São alimentos simples e comuns que funcionam como uma equipa de reparação noturna para os seus músculos enquanto descansa. Mas primeiro, precisamos conhecer o inimigo. Precisamos entender exatamente o que está a roubar a sua força todas as noites e por que a batalha pelos seus músculos não é travada na academia ou durante o treino matinal. Ela é travada na escuridão enquanto você sonha. Deixe-me descrever uma situação. Imagine o seu corpo como um canteiro de obras que nunca fecha. Todos os dias, 2 equipas trabalham sem parar. A equipa 1 é a dos construtores. Eles retiram as proteínas dos alimentos e usam-nas como tijolos para reparar e construir novos tecidos musculares. São trabalhadores dedicados que mantêm e melhoram constantemente a sua arquitetura muscular. A equipa 2 é a equipa de demolição. Eles quebram fibras musculares velhas e danificadas para liberar espaço e fornecer matéria-prima para novas construções. Num mundo perfeito, estas equipas trabalham em harmonia. Os construtores superam ligeiramente a equipa de demolição, mantendo-o forte e estável. Mas é aqui que a história se torna sombria. Por volta dos 40 anos, algo sinistro começa a acontecer. Os construtores começam a ficar preguiçosos. Não respondem aos comandos tão rapidamente como antes. Precisam de sinais mais fortes, mais materiais, melhores condições de trabalho apenas para fazer o seu trabalho básico. Entretanto, a equipa de demolição continua a trabalhar a toda a velocidade, especialmente durante as 8 horas em que não está a comer, quando está a dormir. Isso é sarcopenia. A palavra significa literalmente pobreza de carne em grego. E não é apenas o envelhecimento normal. É uma condição médica reconhecida que transforma o seu corpo num canteiro de obras, onde a equipa de demolição trabalha horas extras, enquanto os construtores fazem longas pausas para o café. As estatísticas são realmente assustadoras. Cerca de 10% das pessoas entre 60 e 70 anos têm sarcopenia. Mas esse número salta para 50% para aqueles com mais de 80 anos. Isso significa que, se viveres o suficiente, há uma chance de 50%.
de que esse ladrão de músculos roube a tua força, o teu equilíbrio, a tua independência. E as consequências vão muito além de não conseguir levantar coisas pesadas. Pense no que a perda muscular realmente significa na sua vida diária. É hesitar antes de subir escadas, porque não tem a certeza se as suas pernas aguentam. É pedir ajuda para abrir frascos que antes abria sem pensar. É o medo de cair, porque sabe que o seu corpo já não consegue se segurar. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. Os seus músculos não servem apenas para se movimentar. Eles são o depósito de açúcar do seu corpo. Quando perde massa muscular, esse açúcar permanece na corrente sanguínea, aumentando drasticamente o risco de diabetes tipo 2. A perda muscular afeta o seu metabolismo, o seu sistema imunitário e até mesmo o seu humor. Sentir-se fraco e frágil não prejudica apenas o seu corpo. Isso destrói o seu espírito. A comunidade médica dirá para fazer mais exercício e comer mais proteínas. E eles não estão errados. Mas eles estão a esquecer a peça mais importante do quebra-cabeça, o momento certo. Porque enquanto você dorme, com a guarda baixa, a equipa de demolição está a trabalhar horas extras. E se eles não tiverem os materiais certos para trabalhar, começarão a destruir tecido muscular saudável apenas para manter a operação em funcionamento. É por isso que o que você come antes de dormir pode ser a refeição mais importante do seu dia. Mas aqui está o problema. Não é qualquer proteína que serve. O seu guardião muscular noturno precisa de cumprir 3 requisitos muito específicos. 3 critérios que separam os falsos protetores musculares dos verdadeiros. Primeiro, precisa de ser digerido lentamente, como um sistema de irrigação por gotejamento para os seus músculos. Pense nisso desta forma. Se precisa de manter uma planta viva durante 8 horas, o que é melhor? Despejar um balde de água de uma só vez ou instalar um sistema de gotejamento lento que a rega constantemente durante toda a noite? Segundo, precisa ser uma proteína completa. Nem todas as proteínas são criadas da mesma forma. O seu corpo precisa de 20 aminoácidos diferentes para construir músculos, e 9 deles são essenciais. Isso significa que o seu corpo não pode produzi-los. Tem de os obter através dos alimentos. Uma proteína completa contém todos os 9 aminoácidos essenciais nas proporções certas. Terceiro, e esta é a arma secreta, tem de ser rica em leucina. A leucina é como o capataz do seu estaleiro de construção muscular. Pode ter todos os materiais de construção do mundo, mas se ninguém der a ordem para começar a construir, nada acontece. A leucina ativa algo chamado via mTOR nos seus músculos. Pense nisso como o capataz a pegar num megafone e a gritar: atenção, pessoal, os materiais chegaram, comecem a construir agora. Com estes 3 critérios em mente, deixe-me apresentar-lhe o seu primeiro campeão, um alimento humilde que provavelmente está na sua geladeira neste momento, completamente inconsciente dos seus superpoderes. O queijo cottage pode ser o alimento mais subestimado na secção dos laticínios. Não tem o glamour do cheddar envelhecido, nem a sofisticação do brie. Mas quando se trata de proteger os músculos durante a noite,
O queijo cottage é o campeão indiscutível. Eu chamo-lhe o reconstruidor silencioso porque trabalha discretamente durante toda a noite, reparando o que o tempo tenta roubar de ti. Eis porque o queijo cottage é o seu guardião muscular número 1 durante a noite. Cerca de 80% da proteína do queijo cottage é caseína. E a caseína é a super-heroína das proteínas de digestão lenta. Quando come queijo cottage antes de dormir, a caseína forma um gel no estômago. Este gel age como uma cápsula de libertação lenta, decompondo-se lentamente e libertando aminoácidos durante mais de 7 horas. Estudos comprovaram isso. Pessoas que comem proteína caseína antes de dormir apresentam aumento na síntese de proteína muscular durante a noite. Elas literalmente constroem mais músculos enquanto dormem, em comparação com pessoas que não comem nada ou que comem proteínas de digestão rápida. Uma chávena de queijo cottage, cerca de 220 gramas, fornece até 28 gramas de proteína de alta qualidade e é rica em leucina, o aminoácido que diz aos músculos para começarem a se construir. Mas o queijo cottage oferece benefícios além da proteína. É uma excelente fonte de cálcio, que não é bom apenas para os ossos. O cálcio é essencial para a contração muscular. Sem cálcio adequado, os músculos literalmente não conseguem funcionar corretamente. Agora, eu sei o que você está a pensar. Comer queijo antes de dormir não vai me fazer ganhar peso? Esse é um dos mitos mais persistentes sobre nutrição. O ganho de peso não depende de quando você come. Depende do seu equilíbrio calórico total ao longo do dia. O seu corpo não tem um relógio mágico que transforma proteínas em gordura após as 18 horas. Na verdade, comer proteínas antes de dormir pode realmente ajudar na composição corporal. O seu corpo queima mais calorias ao digerir proteínas do que ao digerir gorduras ou carboidratos. Esses 28 gramas de proteína não vão se transformar em gordura. Eles vão alimentar a tarefa urgente de reparo e crescimento muscular durante a noite. E a lactose? Bem, a maior parte da lactose do leite é removida durante a produção do queijo cottage. O soro, que contém quase toda a lactose, é filtrado durante a produção. É por isso que muitas pessoas com intolerância leve à lactose podem consumir queijo cottage sem problemas. Quanto deve comer? Cerca de 8 a 10 colheres de sopa, ou seja, aproximadamente uma tigela pequena ou 200 a 250 gramas. Isso dá-lhe os 25 a 30 gramas ideais de proteína para a proteção muscular noturna. E olha, não tenha medo da versão com toda a gordura. A gordura ajuda a retardar ainda mais a digestão e mantém-no saciado durante toda a noite. Vou dar-lhe 3 maneiras simples de tornar o queijo cottage o seu remédio muscular noturno. A abordagem clássica. Uma tigela de queijo cottage com uma pitada de canela e um punhado de nozes. A canela adiciona doçura natural sem açúcar e as nozes fornecem gorduras saudáveis que retardam ainda mais a digestão.
Para quem gosta de doces, olha, queijo cottage com meia colher de chá de mel e um punhado de bagas, como mirtilos ou framboesas. Os açúcares naturais são mínimos e as bagas adicionam antioxidantes que combatem a inflamação que danifica os músculos. A opção salgada, que pode surpreender, é queijo cottage, com uma pitada de pimenta preta, um pouco de sal marinho e um fio de azeite de boa qualidade. É surpreendentemente delicioso e fornece gorduras saudáveis benéficas, juntamente com proteínas para a construção muscular. Mas o queijo cottage não é a sua única opção. O seu segundo guardião muscular noturno é provavelmente mais familiar, embora possa não saber da sua dupla vida secreta como protetor muscular. O iogurte grego e o seu primo islandês, o skyr, são o que eu chamo de agentes duplos do mundo das proteínas. Eles combatem a sarcopenia em duas frentes simultaneamente, e uma dessas frentes pode surpreendê-lo. A magia do iogurte grego e do skyr está na forma como são feitos. O iogurte normal é leite fermentado, mas o iogurte grego e o skyr têm um passo extra. São coados para remover o soro líquido. Este processo simples concentra drasticamente a proteína. O iogurte normal tem cerca de 4 gramas de proteína por 100 gramas. Um bom iogurte grego tem o dobro disso, cerca de 9 ou 10 gramas. O skyr vai ainda mais longe, atingindo 11 a 13 gramas por porção. Tal como o queijo cottage, a maior parte desta proteína é caseína, garantindo uma libertação lenta e constante de aminoácidos ao longo da noite. Mas é aqui que o agente duplo revela a sua segunda arma. O iogurte grego e o skyr de qualidade são ricos em probióticos, as bactérias benéficas que mantêm o intestino saudável. Pode perguntar-se o que o seu intestino tem a ver com os seus músculos. A resposta é tudo. Os cientistas estão a descobrir uma ligação chamada eixo intestino-músculo. Um intestino saudável reduz a inflamação geral do corpo, e a inflamação crônica é um dos fatores que acelera a sarcopenia. Além disso, um intestino saudável melhora a absorção de nutrientes, garantindo que esses valiosos aminoácidos cheguem realmente às células musculares, em vez de passarem sem serem utilizados. Assim, cada colherada de iogurte grego ou skyr de qualidade alimenta diretamente os músculos e fortalece o sistema que lhes fornece nutrientes. É como ter uma proteína para construir músculos que também otimiza a sua rede de distribuição. Iogurte grego versus skyr. Qual é o melhor? Ambos são excelentes opções. A diferença está na textura e na concentração de proteínas. O iogurte grego é mais cremoso, com um sabor ligeiramente picante. O skyr é muito mais espesso, quase como um queijo para barrar, com um sabor mais suave. Se o seu foco é puramente o teor de proteínas, o skyr geralmente ganha, mas ambos fazem o trabalho muito bem. Aqui está a parte crucial sobre como escolher o seu iogurte grego ou skyr. O mercado está cheio de imitações.
Muitos produtos rotulados como estilo grego estão cheios de açúcar, espessantes e ingredientes artificiais que vão contra os seus objetivos de construção muscular. Leia sempre o rótulo. Os ingredientes devem ser simples: leite e culturas vivas. É isso. Procure um alto teor de proteína, mais de 10 gramas por porção, e baixo teor de açúcar, menos de 6 gramas, que deve ser apenas a lactose natural encontrada no leite. Evite qualquer coisa com açúcares adicionados, xarope de milho com alto teor de frutose ou adoçantes artificiais. Então, quanto deve comer? Um único recipiente, com cerca de 150 a 200 gramas, fornece entre 15 e 25 gramas de proteína de alta qualidade. É, sem dúvida, perfeito para o seu protocolo de proteção muscular noturna. Existem 3 maneiras de tornar o iogurte grego, ou o skyr, o seu remédio muscular noturno. Primeiro, o reforço de fibras. Misture o iogurte com uma colher de sopa de sementes de chia ou linhaça moída. A fibra ajuda a retardar ainda mais a digestão, prolongando a liberação de aminoácidos durante a noite. Agora, a opção satisfatória: misture uma colher de sopa de manteiga de amêndoa natural ou manteiga de amendoim. As gorduras saudáveis tornam-no incrivelmente saciante e ainda adicionam calorias extra se estiver a tentar ganhar massa muscular. Por fim, o petisco inteligente: cubra com 1 ou 2 quadrados de chocolate preto com 85% de cacau ou mais esfarelado por cima. Assim, obtém antioxidantes e magnésio que ajudam a relaxar os músculos para um sono melhor. Mas, e se os laticínios não forem uma opção para si? E se for intolerante à lactose, vegano ou apenas estiver à procura de algo ainda mais simples? Isso nos leva ao nosso terceiro e último guardião muscular. Um alimento tão básico, tão perfeito, que vem na sua própria embalagem natural. O humilde ovo pode ser, talvez, o superalimento mais subestimado do planeta. Eu chamo-lhe a dose perfeita porque é precisamente porcionado pela natureza, barato e incrivelmente fácil de preparar. Agora, preciso de ser honesto consigo. A proteína do ovo não é digerida tão lentamente quanto a caseína. É o que chamamos de proteína de velocidade média. Então, por que está nesta lista de guardiões dos músculos noturnos? Porque o que os ovos não têm em digestão lenta, eles compensam em qualidade. A proteína do ovo tem um valor biológico de 100. Isso significa que o seu perfil de aminoácidos é tão perfeito que o seu corpo pode usar praticamente cada grama para a construção muscular. É o padrão de excelência pelo qual todas as outras proteínas são avaliadas. Os ovos também são incrivelmente ricos em leucina, o aminoácido que ativa a construção muscular. Portanto, mesmo que a liberação de aminoácidos não dure tanto quanto a da caseína, o sinal inicial para a construção muscular é absolutamente excelente. Pense nisso como um estímulo mais curto, mas mais intenso para a construção muscular. Os ovos são perfeitos para pessoas que não toleram laticínios ou que querem algo rápido e simples. Não é preciso abrir embalagens nem misturar nada. Basta cozer alguns ovos no início da semana e consumi-los sempre que precisar. Mas não podemos falar sobre ovos sem abordar o elefante na sala.
O colesterol. Durante décadas foi-nos dito que os ovos entupiam as artérias e matavam-nos. Hoje, graças a pesquisas exaustivas, sabemos que isso era completamente errado. Para a maioria das pessoas, o colesterol da dieta quase não tem efeito sobre os níveis de colesterol no sangue. O fígado produz cerca de 1000 miligramas de colesterol todos os dias. Os 186 miligramas presentes na gema de um ovo mal se registram. Na verdade, quando se ingere colesterol, o fígado simplesmente produz menos para compensar. Deitar fora a gema é deitar fora a parte mais nutritiva do ovo. A gema contém vitamina D, que é crucial para o funcionamento dos músculos, colina para a saúde do cérebro e antioxidantes que protegem a visão. Quanto deve comer? 1 ou 2 ovos cozidos são perfeitos. 2 ovos fornecem cerca de 12 a 14 gramas da proteína da mais alta qualidade disponível, além de todos os nutrientes adicionais presentes nas gemas. A beleza dos ovos está na sua simplicidade. Cozinhe-os no início da semana e guarde-os no frigorífico. Cerca de 30 a 60 minutos antes de dormir, basta descascá-los e comê-los. Adicione uma pitada de sal e pimenta, se quiser. É rápido, limpo e quase não requer preparação. Agora, preciso de lhe dizer algo importante. Esses 3 guardiões dos músculos, queijo cottage, iogurte grego e ovos, são os materiais de construção. Mas os materiais de construção por si só não constroem uma casa. Precisa de trabalhadores para colocá-los no lugar. No seu corpo, esses trabalhadores são chamados à ação através de exercícios de resistência, treino de força, levantamento de pesos, uso de bandas de resistência, exercícios com o peso do corpo. É isso que cria a necessidade de construção muscular. Quando desafia os seus músculos, envia um sinal poderoso que diz: preciso de ser mais forte. Mandem os trabalhadores e os materiais.